Estamos aqui hoje recebendo a professora Lorenza Carvalhais. Bom, Lorenza, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui conosco, e sempre que um convidado vem pela primeira vez no nosso programa, a gente abre esse momento para que o convidado, no caso, você, a convidada, possa falar um pouquinho a respeito da sua formação na área odontológica. Boa noite, muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Queria te agradecer, Rodrigo, primeiramente, né? Já trabalhamos juntos, tive essa oportunidade e acredito muito nesse projeto porque o conhecimento deve ser sempre compartilhado, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje. Não me sinto muito bem frente das câmeras, não, mas nós vamos lá, né? Começar. Posso compartilhar a tela? Lorenza, fique à vontade, por gentileza, pode começar a sua aula aí. Pessoal, nós vamos começar a falar sobre o nosso tema mesmo. Quando a gente pensa em harmonização orofacial, eu escolhi esse tema, odontologia além da boca, porque nós, né, acreditamos que a odontologia sempre foi além da boca. A gente, no passado, separou essa cabeça do corpo, mas, principalmente nós que trabalhamos na área de periodontia, cirurgias, implantodontias, nós sempre temos que avaliar esse paciente a nível sistêmico e saber que eu estou cuidando de um ser humano, que é complexo. E esse assunto é um assunto muito delicado, porque envolve a questão estética, a questão da felicidade, que são assuntos que nós vamos começar a conversar para poder discutir até onde a gente vai, né? Porque eu tenho esbarro ali na ética, eu esbarro no limite físico e eu esbarro na expectativa, e isso é muito sério, né? Bom, para começar, eu queria só me apresentar, para quem não me conhece, eu me formei em Itaúna 20 anos atrás. Naquela época eu tinha muita vontade de estudar moléculas e células e fiz mestrado e doutorado em biologia celular, e eu ficava me perguntando o que eu ia fazer com isso. Hoje eu já sei, porque coisas que nós vamos discutir um pouco mais à frente sobre reticulação de ácido hialurônico, concentração, são coisas importantes para eu saber em quais camadas que eu vou aplicar as concentrações determinadas, né? Para isso que cada material serve. Atualmente eu sou muito feliz de ser diretora científica do Instituto de Biologia Oral, que é uma escola de pós-graduação que eu tenho, junto com o meu pai, Marco Túlio de Souza, aqui em Belo Horizonte. Sou professora adjunta há 11 anos da FEAD, que foi incorporada agora pelo Grupo Arnaldo. Ingressei recentemente no UniBH, né, uma faculdade também super interessante na graduação de odontologia, e transito aí dentro, né, fazendo essa costura da área básica com as cirurgias. Atualmente eu coordeno cursos na área de implante, pério, cirurgia estética e harmonização orofacial. Eu tenho um grande orgulho de fazer parte de um grupo, de ser membro fundador de um grupo de colegas, que é o Apple Smile Research Group, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, o que a gente está fazendo atualmente em relação ao sorriso, né? Então, quando eu penso no ser humano, eu penso nessa imagem tão antiga que é o homem vitruviano, em que foi o primeiro, ou um dos primeiros desenhos matemáticos feito por Leonardo da Vinci, em que ele começou a caracterizar essa matemática da beleza. E aí eu tenho que pensar que esse ser humano, ele tem que ser visto como um todo, e não pelas partes. Talvez eu fico pensando que esse tenha sido um pequeno erro nosso no passado, de fragmentar a odontologia em relação à medicina, porque a gente ficou muito preocupado em estudar a cavidade oral e esqueceu do resto. E aí, graças a Deus, a gente vai acompanhando esse crescimento, a evolução da ciência. Eu brinco muito em todas as aulas que a ciência ela está em constante movimento. Eu nunca vou deixar de estudar, eu que sou da área da saúde, eu tenho que estar sempre atualizado, e estamos agora aqui nessa onda positiva da harmonização, que vem numa caminhada de muita luta, né? Temos que agradecer ao nosso presidente do CRO, né, doutor Alberto Magno, que está investindo a nossa camisa da harmonização. E eu gostaria de lembrar, começar da parte chata um pouco, né, de que quem define o que o dentista vai fazer é uma lei federal, 5.081/66, que fala que o dentista ele está apto a praticar todos os atos pertinentes à odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular ou de pós-graduação. E ele deve prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, e ele tem a função lá, olha, na cláusula 9, utilizar no exercício da função de perito odontológico em caso de necrópsis, vias de acesso do pescoço e da cabeça. Quem fala o que o dentista tem que fazer é o nosso órgão máximo, que é o CFO. E eu vou pular as resoluções antigas e vou me ater, né, claro que todo mundo tem acesso a elas, mas vou me ater apenas à nova resolução, que é essa 198/2019, em que reconhece a harmonização orofacial como especialidade odontológica.
Bom, várias outras áreas na odontologia passaram por essa caminhada, né? Então, hoje a gente tem homeopatia, laser terapia, odontologia do esporte, são áreas que também não eram reconhecidas antigamente como especialidade, e é por isso que a gente tem que estar em constante atualização e movimento no decorrer da nossa caminhada odontológica. O que essa resolução diz? Ela principalmente reconhece a harmonização como especialidade, ok. E o que é essa especialidade nova agora? Né? Nessas áreas, ela vai incluir todas as competências do cirurgião dentista especialista, ou seja, ele vai praticar todos os atos pertinentes à odontologia, do mesmo jeito que estava escrito lá na Lei 5.081, ele pode fazer uso da toxina botulínica, preenchedores faciais, agregados leucoplaquetários autólogos, na região orofacial e em estruturas anexas e afins. Ele deve ter o domínio da anatomia aplicada e histofisiologia, bem como da farmacologia, farmacocinética, dos materiais relacionados aos procedimentos relacionados à harmonização orofacial. Ele deve fazer intradermoterapia e uso de biomateriais indutores percutâneos de colágeno, com o objetivo de harmonizar os terços superior, médio e inferior. Realizar procedimentos biofotônicos ou laser terapia, né? O laser está mais do que consagrado. Nós temos grandes grupos, né? Tanto aqui em Minas Gerais como no Brasil. E a gente utiliza muito laser, tanto na estética e harmonização orofacial, como na nossa clínica diária. Bom, então, durante essa resolução toda, é muito importante que a gente leia com calma, porque quando a gente trabalha com cursos de pós-graduação e leciona cursos, a gente tem vários tipos de cursos. Então, eu tenho cursos livres, que são cursos de curta duração, que a gente tem uma certa independência, se possível, do MEC para poder realizá-los, e eu tenho cursos de pós-graduação que são credenciados pelo MEC. Então, quando eu tenho uma especialidade, essa especialidade, geralmente, ela vai ser credenciada pelo MEC e autorizada, no nosso caso agora, pelo CFO, o que não acontecia antes. E isso foi muito importante, essa mudança para a gente, porque a gente não tinha um critério ainda, né? Quais são as horas necessárias para eu me tornar apto a fazer toxina botulínica ou preenchedores? Igualzinho aconteceu na laser terapia, que antes de ter a resolução, a gente tinha cursos de várias horas, hoje a gente sabe que eu tenho que ter 64 horas para fazer, né, me tornar capaz em laser terapia. Então, isso é importante a gente ter as normativas para que a gente possa cada vez mais controlar, organizar os cursos e aumentar a qualidade do ensino para todos, né? Então, aqui, dentro da especialidade, a gente consegue, nessa resolução, ter discriminado quais são as fatias desse curso de especialização na harmonização orofacial. Então, eu acho que todo mundo pode conseguir essa resolução lá no site, e é muito interessante a gente ler com muita calma, para que, a partir de agora, a gente possa escolher o curso que está legalmente autorizado dentro das normativas pelo CFO. Ok? Mas voltando aqui a trabalhar com esse ser humano, eu tenho que pensar que as pessoas estão buscando uma constante felicidade. Eu queria contar a história desse ser, né, do Michael Jackson, que foi um artista ilustre e que ao longo do tempo foi alterando, né, foi sofrendo mudanças em que se chega no fim de uma vida não sabendo nem como você começou, né? Então, assim, essa transição de mudanças é muito importante que eu respeite a vontade do meu paciente, que eu saiba o limite da minha mão, né? Porque eu não posso prometer uma coisa que eu não consigo fazer, e nós, da área da saúde, sabemos a importância dessa promessa, né? Quando eu chego, o paciente chega para mim e mostra, hoje em dia eles estão fazendo isso, olha, doutora, eu fiz um print de um lábio que eu achei no Instagram, eu queria que você fizesse esse lábio para mim. Outro dia chegou uma paciente que estava me solicitando fazer um lábio para ela, e chegou dessa forma. Eu brinco com as minhas alunas que é igual quando a gente vai cortar cabelo. A gente chega lá, pega uma foto e o cabeleireiro mostra para o cabeleireiro e fala, olha, eu quero assim. E mesmo sendo cabeleireira, ela pega no seu cabelo e fala, olha, esse corte não vai ficar bom. Então, a gente tem que saber esse limite. E eu falo muito que ética a gente não ensina, a gente nasce com ou sem. Esse limite, quem vai dar muitas vezes sou eu. E é por isso que eu tenho que entender de coisas básicas lá atrás, né? De entender principalmente da psicologia, para saber quem é esse ser humano, se eu posso ajudá-lo a alcançar essa expectativa, né? Outro caso interessante é esse aqui, da nossa querida Anitta, né? Que realmente
foi harmonizando a face e, obviamente, vem se tornando, né, cada vez mais bonita e tudo, né, caminhando nessa, essas pessoas são públicas, né, eu queria deixar claro aqui uma coisa que eu esqueci de falar, que os casos clínicos que a gente vai mostrar aqui, com tarja, eles têm autorização, e o sem tarja nos olhos também, e eu queria deixar claro também que eu não tenho, né, a questão do conflito de interesses, todas as marcas que eu vou mostrar aqui de fotografias são apenas a nível didático, para a gente saber o que existe no mercado, porque este sim é um mercado que está só crescendo, todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar feliz, e a gente sabe que o Brasil é um dos países mundiais que mais se gasta com a estética, né? Então, quando eu penso na estética e sorriso, eu tenho uma coisa muito delicada quando eu trato do ser humano. Eu adoro essa frase, que o sorriso é a coisa mais bonita que você pode vestir. E olha, o nosso grande cirurgião plástico, Ivo Pitangui, há muito tempo atrás já dizia que toda vez que ele ia fazer uma intervenção na face, ele solicitava que o paciente fosse um dentista, porque ele acreditava que dentes faltando e feios chamariam mais atenção do que uma pele lisinha e sem rugas. Então, o papa da cirurgia plástica dava, sim, a importância que a gente merece ao sorriso. E quando a gente trabalha com sorriso, a gente trabalha com gente, a gente trabalha com felicidade, a gente trabalha com autoestima. E aí, hoje, quando eu penso e vejo nessa foto, no olhar desse casal, no sorriso, a gente tem que pensar que sorriso é muita coisa. Sorriso vai ser felicidade, emprego, sucesso e saúde, não é isso? Mas quando eu penso em saúde, eu tenho que imaginar qual é a definição de saúde pela Organização Mundial de Saúde. Hoje, a OMS define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades, como acontecia antigamente. E a saúde, ela deve ser assegurada sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a saúde como um valor coletivo, um bem de todos, e que cada um deve gozá-lo individualmente, tá? Então, quando eu penso em beleza, né, a gente tem vários estereótipos de beleza consagrados aí mundialmente, não é isso? Das formas variadas, né? E a gente pode ali juntar um casal com outro, um casal perfeito, mas o que eu tenho que pensar é que a gente é belo principalmente pelas nossas diferenças. E o que tem acontecido muito, pessoal, na harmonização, é que muitas vezes eu vou perdendo as características étnicas que eu tenho. Então, às vezes chega um paciente que tem um nariz com uma forma e ele realmente quer fechar aquele nariz, ele quer fazer uma renomodelação, ele quer transformar o seu rosto, e aí eu tenho que ponderar até onde eu vou e qual é a expectativa, porque às vezes essa transformação realmente vai satisfazer a felicidade dele, vai melhorar a autoestima, né? Mas eu tenho que pensar que eu sou belo é por isso, porque eu sou diferente, e ninguém melhor do que o brasileiro para demonstrar isso na cara de todos, né? Nós somos um povo extremamente misturado. Então, quando eu penso em harmonia, eu tenho que ver alguns pacientes que é questão de honra eu poder reabilitar esses pacientes a nível facial. Né, eu tenho que ver que eu preciso, muitas vezes, se eu observar alguns pacientes, eles não conseguem nem emprego se eles tiverem uma face desarmônica. Quem trabalha com paralisias faciais, né, quem tem ou sofreu algum aneurisma ou síndrome de Bell, alguma questão em relação a paralisias faciais, a gente percebe como assim, é chato às vezes você conversar, todo mundo te olha, e aquilo vai encobrindo a sua autoestima, e acaba afetando a saúde mental e psíquica desse paciente, né? Então, quando eu penso em harmonizar, eu tenho que voltar lá atrás e estudar a matemática da harmonização, a divisão dos terços, e a gente aprende muito isso com os ortodontistas, né? Os ortodontistas são excelentes harmonizadores, os colegas da cirurgia bucomaxilofacial são excelentes harmonizadores, e agora a gente está agregando algumas questões a essas áreas. E quando eu penso na matemática da beleza, eu penso na proporção áurea, né? E essa proporção áurea foi trabalhada, desenvolvida há muito tempo atrás, onde hoje todas as marcas, né, o estudo de uma nova marca se baseia na proporção áurea, e várias
formas da natureza estão baseadas nisso. Então, mais ou menos aqui, um cirurgião americano, que é esse McQuart, ele criou, baseado nessa proporção áurea, né, que esse ratio, essa razão é de 1,618, ele criou uma máscara de pi referente a quem fez essa criação antiga. Essa máscara de pi, ela é toda proporcional na matemática da beleza, e atualmente a gente tem duas, uma que a gente encaixa no rosto feminino e outra que a gente encaixa no rosto masculino, para a gente entender a nível de software ou de programação o que está fora e o que está dentro da harmonização daquele rosto. E a gente consegue manipular as imagens para adequar a nível de software como que deveria ser e projetar, fazer um projeto de como ficaria aquele rosto depois de ser manipulado através de preenchedores ou toxina, ou o que seja, né? Então, essa máscara de pi, ela é fundamentada em todas as sequências, né, matemáticas. E, obviamente, o rosto que mais se encaixa nessa máscara é o rosto da nossa rainha da beleza, que era Nefertiti. Então, ela tinha aquele rosto perfeitamente desenhado. Algumas pessoas fizeram uma brincadeira para saber qual era o rosto mais bonito do mundo, e esse cara aqui ganhou o primeiro lugar. Então, George Clooney, 91,86% do rosto dele é matematicamente encaixado dentro da máscara de pi. Segundo lugar, esse nosso amiguinho aqui, 91,6%, e por incrível que pareça, terceiro lugar, o nosso queridinho Brad Pitt. Mas quando a gente começa a olhar para a face do Brad Pitt, agora com um olhar mais crítico, a gente percebe que ele tem uma projeção de mento e ele tem uma falta um pouco de ângulo de mandíbula. Isso tira um pouco dele aquela questão da masculinidade. Por isso que ele é geralmente os santinhos dos filmes, o bonzinho. Ele não traz muito igual aquele rosto que a gente vê na Marvel, Wolverine, Homem de Ferro, que são rostos muito, muito baseados nessa proporção áurea e matemática da face. Então, hoje, uma coisa que está acontecendo dentro da harmonização é as pessoas nos pedirem, nos solicitarem para aumentar esse ângulo da mandíbula, para poder desenhar melhor esse rosto e torná-lo, né, uma face hoje muito discutida e bem vista aos olhos, que é a face em forma de diamante, né? Se a gente for pegar aqui a nossa querida Angelina Jolie, a gente repara que tem uma coisa que é o que mais chama atenção no rosto dela, inclusive, que são os lábios, mas é justamente essa porção do rosto dela que está fora da máscara. Não sei se está dando para você ver aí na imagem. Os lábios dela estão realmente desencaixados na máscara. Então, é por isso que toda vez que a gente bate o olho nela, a gente repara primeiro a boca. Ou seja, a boca da Angelina Jolie, por mais que seja desejada mundialmente, está fora da proporção áurea. Ela que me desculpe, né? Bom, então, quando eu trabalho com harmonização, gente, eu tenho que tabular, eu tenho que limitar a harmonia entre o exagero, né? Então, as pessoas estão ficando muito modificadas. A gente vê pessoas, mulheres e homens já idosos, na faixa dos 60 anos, que foram muito mexidos. E isso me preocupa um pouco, essa juventude toda que, né, graças a Deus, a gente tem aí, vai ter que usar e tudo, mas me preocupa um pouco a galera aí dos 20 a 30 anos já mexendo demais no rosto, sabe? Não que eu não queira trabalhar na área, não, mas eu acho que a gente tem que ponderar e começar com calma, e é isso que nós vamos falar aqui, tá? Bom, quando eu vou falar de harmonização, eu tenho que transitar por áreas que os meninos não gostam muito quando a gente tá lá na graduação, né? Quando a gente entra na graduação, a gente quer fazer dentística, né, Rodrigo? A gente quer lá furar o dentinho, colocar resina, fazer cirurgia, e a gente esquece da importância dos pilares, e são justamente esses pilares que são os pilares da harmonização orofacial. O primeiro pilar é a anatomia, sem dúvida nenhuma, tá? A toxina botulínica que trabalha com a musculatura, eu tenho que saber toda a cinética muscular, eu tenho que saber o que cada músculo faz para eu conseguir trabalhar e paralisar parcialmente essa musculatura. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de sorriso gengival, e para o sorriso gengival eu tenho pontos específicos para trabalhar, e acontece que cada sorriso é de um jeito. Às vezes o sorriso só está muito alto, mas às vezes o sorriso abrange, né, o corredor bucal
muito longe, e aí aquele paciente se queixa de estar vendo aquele sorriso, de se enxergar naquele sorriso muito amplo, então eu tenho que saber em qual musculatura que eu vou trabalhar. A anatomia, então, e a anestesiologia são pilares importantes. Uma vantagem muito grande nossa dentro da odontologia é que a gente faz anestesias intraorais e extraorais com muita cautela, nossa mão é muito leve, então ninguém precisa de sofrer, a gente domina bastante a área da anestesiologia, né? Eu tenho que dominar a anatomia toda de vascularização e inervação para que, em eventuais intercorrências, eu saiba como resolver. Esse é um questionamento que corre muito, né, dentro da harmonização orofacial, em relação aos colegas médicos, porque a gente tem, sim, que trabalhar, né, com as intercorrências, porque eventualmente elas acontecem. Nós vamos mostrar alguns casos aqui, inclusive, tá? Eu tenho que voltar lá atrás e entender como é que os tecidos do corpo se posicionam, a morfologia, como é que eles se organizam. Quando eu penso em preenchimento de ácido hialurônico, dependendo do que eu quero causar de efeito naquela pele, eu vou usar um ácido hialurônico com menor consistência, com menor reticulação, mais soft, mais leve, e por isso eu vou utilizar esse ácido hialurônico uma camada mais superficial da pele. Se eu colocar esse ácido hialurônico muito profundo, estou gastando material à toa, não vai trazer o efeito. Então, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é onde que eu vou instalar esse material, qual é o efeito desejado em relação a ele, qual é a expectativa de resultado. Quando eu penso também em trabalhar com fios de lifting, sustentação facial, eu tenho que analisar essa face em 3D, entender que atravessando todas as camadas, eu tenho aqui em verde nessa foto, nesse desenho esquemático, os ligamentos verdadeiros, que atravessam a região da musculatura superficial da face e ajudam nessa sustentação. Essa musculatura superficial da face chama SMAS, é o sistema músculo-aponeurótico de musculatura, que está logo abaixo da derme, e é uma musculatura muito fina, uma capinha muito fina de musculatura, que está aqui escrito aqui embaixo, olha, SMAS. Então eu tenho que, ao pensar num lift facial, eu vou estar querendo ajudar esses ligamentos que foram perdendo a sua elasticidade ao longo do tempo. Tá? Eu tenho também que entender, em termos de morfologia, quais são as camadas de pele. Uma coisa que acontece muito é o pessoal perguntar assim, vou fazer micro-rolhamento. Qual o rolinho que eu compro? Qual que é a espessura da agulha? A espessura não, o comprimento da agulha que eu compro para o micro-rolhamento? Ou um derma roller, um skin booster, por exemplo, né? Eu tenho que saber qual que é a espessura da face que eu vou trabalhar. Eu tenho que saber que as pessoas têm espessuras de pele diferentes, porque às vezes eu vou machucar muito essa pele, penetrar demais com aquele derma roller, por exemplo, tá? Eu tenho que voltar na fisiologia, farmacologia e bioquímica, porque, deixa eu só baixar aqui o som, desculpa, toxina botulínica é isso, toxina botulínica é sinapse, então eu tenho que voltar lá na aula do segundo período, de CHG aí para o FMG, de biologia celular, e entender como é que funcionava essa sinapse nervosa, porque é justamente aí, na vesícula pré-sináptica, que eu estou agindo com a toxina botulínica. E é a partir daí que eu vou discorrer sobre tempo de duração, diluição, prováveis efeitos, né, da toxina botulínica em relação ao tempo de uso e aplicação. Isso tudo vai decorrer também da força muscular que esse paciente tem. Exemplo, homens têm uma testa muito mais espessa a nível de pele e muscular do que mulheres. E muitas vezes, quando ele tem marcas, eles têm rítides de expressão, essas rítides são muito mais marcadas. Talvez eu tenha que colocar um pouco mais de toxina botulínica ali para conseguir o efeito que eu desejo, do que numa pele mais fina, que tem um músculo, né? Uma musculatura mais fina também, tá? Então, envelhecer é interessante. O que a gente está querendo hoje é envelhecer mais belo, com mais qualidade de vida. Então, a gente vai passando por marcas, nós vamos passando por traumas ao longo da nossa vida. Exemplo, essa imagem aqui desse caminhoneiro americano que já viralizou na internet, né? Ele não usava ali protetor solar, e todo mundo já deve ter visto essa fotinha. Um lado do rosto dele está voltando, envelheceu mais rápido do que o outro lado. Isso acontece demais com a questão da qualidade de vida das pessoas. Alguns estudos genéticos já foram realizados com irmãos gêmeos univitelinos que tinham qualidades de vida diferentes. Por exemplo, um irmão que mora na roça e outro irmão
que mora na cidade. O irmão que mora na roça estava externamente mais envelhecido, porque ficava lá na lavoura, cuidando, tomando sol e tudo, mas a nível sanguíneo, já houveram estudos que comprovaram diferenças cronológicas, timing entre eles, porque o outro irmão que mora na cidade estava muito mais estressado. E o estresse envelhece muito mais do que a gente imagina, né? E uma coisa que a gente deve colocar é que a nossa sociedade hoje está extremamente estressada. Bom, tem gente que já nasce velho. Infelizmente, essa síndrome, né, essa progéria, é uma mutação, e essas pessoas nascem e morrem cedo, nascem com faces já com características de envelhecimento. Você repara nesse jovem, né, que tem uma face já toda atrófica, com perda de tecido, com falta de pelos, com o olho, né, mais projetado. E essas pessoas sofrem muito, muito durante a vida a questão da socialização. Então, essas pessoas têm sido, né, envolvidas em projetos de pesquisa para a gente analisar justamente isso. O que está acontecendo na genética com eles? O que isso afeta no corpo? Quais são os fatores genéticos e ambientais que eu posso estar levando a esse envelhecimento? Então, o que acontece durante o meu envelhecimento facial? Né? Eu tenho aqui essas 3 fotos. Na letra A pessoa com 35 anos, 55 e 70 anos. Eu perco água, eu perco colágeno, eu perco tecido, eu tenho uma discrepância a nível de gordura, tá? Nós vamos ver aqui mais à frente que eu tenho 2 grandes grupos de gordura na minha face, as superficiais e as mais profundas, e eu tenho essa pitose facial. Com essa perda de líquido, com essa musculatura caminhando, eu tenho uma face que vai acabar sendo uma face cansada, marcada por rítides, né, ou rugas, que começam a ser rugas que a gente chama ativas, ou seja, quando eu contraio aquela musculatura, elas aparecem, mas ao longo da vida, independente da contração muscular, essas rugas se tornam rugas passivas, ou seja, eu olho aquela face e eu já tenho aquela marca. E aí que a gente começa a trabalhar com a toxina botulínica, que o pessoal gosta de taxar como preventivo. Aí eu fico sempre pensando se é preventivo mesmo, porque não precisa antecipar muito o contato com a toxina, mas dependendo da face, da questão genética daquele indivíduo, eu posso sim começar a minha harmonização orofacial através desse primeiro pilar, que é a toxina botulínica, para que eu não deixe com que aquelas rugas que agora são ativas passem a se tornar passivas, para que eu prolongue isso um tempo mais à frente, né? Então, quando eu tenho um envelhecimento facial, eu tenho ali um envelhecimento geral de dentro para fora, eu tenho desde a parte do esqueleto, né, que a gente vê um aumento da órbita, que a gente vê uma atrofia óssea, um aumento da cavidade nasal, eu tenho ali em cima desse esqueleto, eu tenho toda a musculatura associada, eu tenho essa, que ao longo da vida vai gerando essa pitose, e do lado mais, né, superficial, a camada externa de gordura, que acaba, na verdade, sofrendo uma hipertrofia, e a camada interna de gordura sofre uma hipotrofia, e essa mudança começa a gerar essa pitose, esse conjunto de todos os fatores, gerando aquele bulldog, o Jaws e por aí vai, né? Então, eu tenho que ver que uma pele jovem, ela tem água, ela tem colágeno, ela está com metabolismo alto, ela tem ácido hialurônico, ela tem células gordurosas, ela tem um músculo ativo altamente em ação, em metabolismo, ela tem mitose de células. E uma pele mais velha, ela vai atrofiando o número de moléculas, vai perdendo a capacidade elástica dessas moléculas todas que compõem a antiga matriz extracelular, que está lá desde o seu segundo período, e você agora vai ter que olhar para ela de uma forma diferente, né? Porque se eu quero injetar um ácido hialurônico, que foi, na verdade, uma cópia do que o nosso corpo tem, eu tenho que saber qual ácido hialurônico eu vou injetar, em qual camada, para eu poder suspender essas rugas que estão formadas, e muitas vezes fazer um lift facial através de ácido hialurônico, né? Então, o que vai acontecendo na idade é, muitas vezes, essa perda de gordura. Eu brinco muito que é igualzinho aquelas placas tectônicas que a gente aprendia na geografia, que foram mudando de lugar, foram atrofiando em alguns pontos, e aí eu fui mudando essa conformação da minha face. Culminando, então, lá na frente, numa inversão do triângulo da beleza, onde eu tenho uma projeção de luz. A gente trabalha com harmonização orofacial, a gente gosta muito de basear no que os maquiadores fazem.
que eles jogam a luz em determinadas partes do rosto e sombras, é uma brincadeira, né, porque afinal de contas a gente só enxerga através da luz. Então, quando eu tenho a inversão desse triângulo da beleza, ou seja, a base desse triângulo na figura A estava ali numa projeção de malar, numa projeção nasal e uma projeção de mento, agora eu inverto, eu tenho uma atrofia de malar, uma pitose da face, eu formo esse jaws ou esse bulldog que o paciente se queixa muito, eu tenho perdas de dimensões, e a gente estuda bastante essas dimensões verticais, né, as proporções faciais, e aí eu tenho uma cara, um rosto que está ali mais cansado. Então é isso que a gente está tentando atrasar um pouco com a harmonização orofacial. Quando eu penso, né, nesse componente importante que é o tecido adiposo, eu tenho dois grupos importantes aqui. Um é o grupo de gorduras superficiais e o outro que é o grupo de gorduras profundas. E dentro desse grupo de gorduras profundas eu tenho aqui, ó, o buccal fat, que é o corpo adiposo bucal, ou a bola de Bichat, que é removida, dependendo da situação clínica, para que se haja um afinamento de determinada região do rosto. Teve esse boom, né, da bichectomia, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, e com esse boom, todo mundo quis fazer bichectomia, mas nem todos tiveram o resultado esperado. É uma cirurgia em que a gente remove, né, esse corpo adiposo bucal, e eu tenho, sim, alguns efeitos, mas primeiramente eu tenho que analisar aquela face, para saber se aquela face pode receber uma bichectomia e ter resultados positivos, tá? Então, a gente sabe que hoje em dia a gente faz uso de muitas filmagens na análise para diagnóstico, e eu tenho a formação de rugas, eu tenho a perda de estrutura de matriz extracelular, causando, né, aquele bigode chinês, ou esse afundamento nasolabial, as rugas de marionete. Então, eu tenho que fazer uma análise desse rosto para eu projetar. Uma dúvida que surge muito nas pessoas em relação à harmonização orofacial é assim, por onde que eu vou começar? Faço um preenchimento? Eu vou preencher? Eu vou fazer toxina? Vou fazer intradermoterapia? E isso é uma dúvida que surge muito em relação à ordem. E isso vai ser muitas vezes individualizado, né? O tratamento, ele é individualizado. Às vezes eu tenho um paciente fumante, a pele está seca, a pele está desidratada. Às vezes eu tenho uma pessoa que tem 40 anos, mas tem cara de 50. Então eu tenho que ver a dinâmica daquele paciente e fazer realmente um plano de tratamento adequado. E aí, quando eu penso em harmonização, eu vou circular em vários assuntos, vários procedimentos que estou apto, né, como especialista na odontologia, a fazer, e principalmente quando a gente trabalha com uma área da saúde, a gente tem que pensar em para onde que as coisas vão. Quando a gente faz um decreto de lei, essa lei tem que abranger, não pode taxar algumas coisas, porque tudo vai sempre evoluir, que é o que nós vamos falar um pouquinho no final. Então, tem aí, nós vamos transitar sobre a toxina, preenchedores, bichectomia, intradermo, né, microagulhamento, fios, peeling, nutracêuticos, tudo isso eu posso aprender nos cursos de harmonização orofacial. Toxina botulínica, ela é muito antiga, e ela foi primeiramente autorizada para o tratamento de rugas glabelares em 2002. Eu faço uso de toxina botulínica para hiperidrose axilar, não sei se você está vendo aí, ó, desde 2004 que foi aprovado, eu fiquei muito feliz, porque eu tinha hiperidrose na época que eu era adolescente, eu só podia ter tratamento com a simpatectomia, e isso me causava medo de cortar um nervo para parar de suar. Hoje a gente trata com toxina várias questões, né, inclusive a hipersalivação, que pode ser danosa, dependendo do caso. Então, a gente faz uso da toxina de uma forma muito ampla. A gente tem várias marcas de toxina, não dá tempo da gente estudar aqui e falar sobre diluição, mas essas são marcas que estão aí no mercado. Antigamente a gente não conseguia comprar diretamente, precisava de ajuda de um colega médico para fazer essa compra. Hoje a gente já está totalmente, né, feliz e dentro desse mercado. A gente vai trabalhar com várias formas e tem muito questionamento assim, qual que dura mais? É até chato a gente falar sobre isso aqui, não dá para a gente discutir muito sobre marcas, mas algumas a gente trabalha de forma diferente. Por exemplo, o Dyspor é uma marca de toxina que a gente trabalha de forma diferente em relação à diluição, em relação às outras marcas, mas eis a questão que não quer calar, porque às vezes você fala com o paciente assim, vamos fazer uma toxina, mas esse negócio não dura, minha amiga fez e saiu em 3 meses,
não tem como, pessoal, a gente fazer um desenho de estudo científico que a gente consiga tirar todos os erros da amostra, principalmente se essa amostra for humana, e concluir que X é melhor do que Y e por aí vai. Então, o difícil é desenhar. E quando se trata de indústria farmacêutica, a gente sabe muito bem que fica mais complicado um tiquinho. Essas são, então, algumas marcas de toxina, e a gente tem, né, visto grandes resultados em que eu não preciso de deixar, muitas vezes, o rosto de uma senhora tão bonita como essa, estatelado, com aquela cara de paisagem. Eu posso reduzir um pouco as rugas, deixar o rosto dela um pouco menos cansado, um olhar mais levantado, mas mantendo a idade que ela tem, né? Então, a gente tem que respeitar o paciente, obviamente, a gente tem que né, pensar no que ele deseja, ver se atinge a expectativa, e muitas vezes chega pacientes, assim, pra gente na faixa de 50, 60, e fala assim, olha, não quero ficar igual aquelas caras das minhas amigas que estão puxadas demais, não. Quero só que você dê uma amenizada. E tem paciente que vai te falar, olha, eu quero levantar minha sobrancelha, quero ficar com o olhar mais aberto. É por isso que não tem jeito muito da gente ter um protocolo, porque vai depender muitas vezes do nosso limite de ação e do que o paciente está esperando, né? Outro dia eu recebi uma paciente que falou assim para mim, olha, não quero ficar igual aquelas minhas amigas do condomínio lá não, que estão tudo com as caras repuxadas e não chora, não ri, é tudo a mesma coisa. E aí a gente fez uma toxina, eu brinquei com ela, ô fulana, você não fala para ninguém que foi eu que fiz não, porque senão o povo vai achar que não funcionou. A Florenza, tá perfeito, adorei. Então eu tenho que entender que lá dentro das quatro paredes estamos eu e o paciente, e ele vai me revelar lá dentro o que ele deseja. E é isso que eu vou tentar trabalhar para atingir de alguma forma a expectativa dele quando eu conseguir, né? Então a gente trabalha muito na testa, com as rugas glabelares também, com as rugas da testa, deixando um rosto, um trabalho em conjunto, muitas vezes, com toxina e ácido hialurônico. A gente brinca que primeiro é bom a gente dar uma relaxada na musculatura, para depois fazer uso de ácido hialurônico. Muitas vezes, se eu partir direto para um preenchedor, dependendo do caso, eu vou ter que preencher muito mais do que se eu fizesse relaxamento muscular primeiro, tá? Aqui, por exemplo, é um caso antigo nosso, lá do professor Marco Túlio, lá do Instituto, em que a gente começou mesmo trabalhando na toxina botulínica com sorriso gengival. Nós vamos falar um pouquinho de sorriso gengival mais à frente. E aí, alguns casos que a paciente te relata assim, olha, tô testando meu sorriso no espelho, não tô gostando do sorriso, toda vez que eu vou rir, eu fico fechando a minha boca para não sorrir em excesso. E aí, isso foi, né, aumentando o número de pessoas com esse desejo de abaixar um pouco o sorriso, mas nem tanto, porque eu não quero envelhecer ninguém, né? Bom, aqui um outro casinho de sorriso gengival, com a aplicação de toxina botulínica, em que a gente tem sim que, como dentista, trabalhar toda essa proporção áurea, essa harmonização labial, que para a mulher é tão importante, a proporção do lábio superior em relação ao lábio inferior, e muitas vezes, por onde que nós vamos começar a harmonizar o sorriso? Será que é pelo aumento de coroa clínico estético, alongamento dental? Vou ter que colocar laminado ou facetas de porcelana pura? Eu vou começar a trabalhar no preenchimento de lábio? Ou eu posso começar simplesmente a fazer uma toxina botulínica e esperar esse lábio superior everter para eu ver onde que ele vai parar e depois eu trabalhar em relação à proporção dentária? Porque muitas vezes a pessoa está ali, ó, está satisfeita com os dentes, tem dentes bonitos, e a gente ainda consegue manter um tanto de gengiva aparecendo, deixando aquele sorriso ainda jovem, né? E aí, quando a gente pensa nessa dupla dinâmica de toxina botulínica e preenchedores, também temos várias marcas de preenchedores, não estão todas aqui, com vários preços, mas principalmente quando eu penso nos preenchedores, eu tenho que estudar a fundo, número 1, como eles foram produzidos, número 2, qual é a reticulação deles, a capacidade de se interagir em redes, qual que é a concentração da molécula em relação ao veículo, né? Quanto tempo em que esse material vai ser reabsorvido, se ele for reabsorvido pelo corpo. Hoje em dia a gente tem outros materiais aí, como Sculptra, que são materiais estimuladores de colágeno, né, que tem um tempo de duração maior dentro da pele, mas a gente começa a nossa história sempre com o ácido hialurônico. E aí, uma tabelinha aqui do ácido hialurônico para mostrar que eu tenho concentrações diferentes e, de acordo com essas concentrações, eu vou aplicar em planos
diferentes, igual aqui, ó, no amarelinho, plano superficial, médio, profundo, ou muito profundo, quando eu quero, por exemplo, um volume. Então, vou fazer um malar, um mento, um temporal, muitas vezes com plano médio e profundo, utilizando, então, concentrações mais robustas e um poder, muitas vezes, de reticulação maior. Consequentemente, esse material pode durar mais. Obviamente, dependendo do processamento, isso vai depender da marca utilizada. Mas uma coisa que acontecia muito no passado era a gente colocar, por exemplo, um material com uma concentração muito grande num nível mais superficial. E aí ficava ali muitos nódulos. Existe muita dúvida no paciente também em relação à presença de nódulos na aplicação pós-operatória. Muitas vezes isso acontece, a gente tem que massagear, dependendo da região, e às vezes a gente tem que fazer uso quando tem intercorrências da enzima, por exemplo, hialuronidase. Então, eu brinco muito com todo mundo que, mais do que saber fazer, a gente tem que saber como tratar. A gente tem que saber discutir os problemas e conseguir resolvê-los, né? Bom, então aqui eu tenho concentrações diferentes que vão ser utilizadas em planos faciais diferentes. E aí algumas marcas trazem isso mais mapeado para você, tá? E aí eu penso que na mulher, por exemplo, eu tenho que trabalhar num lábio bem proporcional. O lábio é a porção mais importante na face feminina, né? Juntamente com o malar, que vai projetar ali, vai trazer essa beleza, essa água, esse viço para a mulher, mas sem dúvida nenhuma, lábio é a coisa mais importante para a gente. E aí a gente vai sempre projetar nessa proporção áurea e ver aqui, né, um caso de software, né, de modelo digital, e tentar entender o que está acontecendo com essa face, o que essa pessoa está perdendo ao longo da vida, para saber os pontos que eu vou fazer preenchimento. E diante disso, o Dr. Maurício de Maio criou uma técnica muito interessante, que é o MD Codes. O MD Codes, ele trabalha no full face, na face inteira, em pontos. Ele mapeou a face para a gente, e essa face, ele colocou pontos de luz. Então, todo mundo que é um bom fotógrafo, um bom maquiador, ou um modelo, né, manequim, as pessoas que trabalham com moda, elas batem o olho e sabem onde que são os pontos de luz, onde que a gente tem perdas e onde a gente deve usar os preenchedores. O que foi feito na técnica MD Codes foi realmente mapear esses pontos e fazer as formas que nos ajudariam melhor a fazer esse preenchimento, colocando, por exemplo, bolos, que são bolotinhas, ou fazendo uma retroinjeção, e aí a gente vai redesenhando esse corpo de uma forma harmônica. Todo mundo que faz uso de ácido hialurônico, na hora que a gente acaba de preencher, fala assim, eu queria mais um pouquinho. Como o ácido hialurônico é uma molécula que é ávida por água, estimuladora também de fibroblastos a fazer mais colágeno, eu devo esperar, ter cautela sempre, pessoal, para não colocar muita concentração de material de uma vez, né? Porque eu desejo muitas vezes trabalhar numa face como um todo, fazer um lift, igual, por exemplo, nessa senhora, em que se projeta mais a região do malar, em que eu trago essa luminosidade, em que eu diminuo um pouco ali, ó, a goteira lacrimal, diminui aquele olhar de cansaço, mas sempre com muita cautela, esperando o corpo responder. Porque muitas vezes as intercorrências acontecem, e eu também tenho que saber como resolvê-las, né? Nós temos alguns casos aí relatados na literatura de necrose de nariz, e eu preciso saber como resolver. Vou aplicar vou aplicar uma hialuronidase? Vou fazer laser, né? A gente sabe que a laser terapia está mais do que nunca aí junto com a gente, e ela vai ajudar na cicatrização, muitas vezes na desinfecção, utilizando terapia fotodinâmica, e todo profissional que trabalha com harmonização orofacial deve ter um laser dentro do consultório, tá? Então, alguns casos extremos de necrose de nariz, em que se vai resolvendo através de laser terapia. Bom, dentro dos materiais preenchedores, um dos primeiros a surgirem no mercado é realmente o polimetilmetacrilato injetável, tá? Que é o famoso PMMA, que as pessoas têm muitas questões em relação a eles, né? Nós temos que ter cautela, sim, porque eu preciso lembrar da anatomia, trabalhar com cuidado com esse material para evitar a obliteração e a injeção desse material na rede vascular, porque ele é um material que, apesar de ter um veículo que vai ser reabsorvido, a parte das esferas que vem nele, elas não são ali reabsorvidas, e o que se forma ao redor das esferas
são realmente fibroses. Então, o corpo tende a encapsular essas esferas e, ao longo da vida, até após vários anos de injeção desse material, eu posso ter reações do corpo, né, contra esse tipo de material, chegando ao ponto de ter que fazer remoção cirúrgica. Então, esse material foi muito utilizado pela medicina no passado. Nós vamos pegar hoje mulheres, né, e homens na faixa dos 60 anos que vão ter PMMA injetável na boca, na face, e eu devo, dentro da minha anamnese, incluir essa pergunta, se a pessoa já fez uso de preenchedores e se ela lembra qual era antigamente. Muitas vezes o paciente, não, já fiz preenchimento no lábio, mas eu não lembro. Aí você vai perguntar, é uma coisa definitiva? É, porque eu tenho que contabilizar esse preenchedor e eu consigo muitas vezes, antigamente se usava muito a nível superficial da pele, e aí a gente consegue palpar esse material, tá? Hoje em dia a gente utiliza com ressalvas, e nós utilizamos, por exemplo, o PMMA para black space. Claro que a gente pode utilizar o ácido hialurônico para regenerar ali, né, utilizar ali nas papilas, né, não sei se você se lembra, mas uma das cirurgias mais difíceis que a gente tem na periodontia é a reconstrução de papila. E aí, nesse momento, a gente pode usar ácido hialurônico? Pode, maravilhoso, mas às vezes o paciente fica ali, ai, mas voltar várias vezes para fazer isso, e dependendo da primeira vez, da segunda vez que você aplicou o ácido hialurônico, você pode fazer uso do PMMA. Foi dessa forma que a gente, né, o professor Marco Túlio orientou uma das primeiras monografias e estudos em relação a isso, quando a gente precisava de resolver problemas periimplantares, e a gente sempre usou o artifício dos enxertos de conjuntivo. E muitas vezes a gente faz 1, 2 enxertos, na instalação do implante, em reaberturas, quando é 2 tempos, mais para frente, em regiões em que a gente precisa de trabalhar, e muitas vezes com material preenchedor, a gente consegue ali injetar esse material sempre com muita cautela, muito devagar, muitas vezes ali utilizando cânulas, né, e aí eu consigo colocar esse material injetável de forma que eu consiga um volume e uma restauração num procedimento minimamente invasivo, ok? Bom, um outro assunto importante, que a partir do momento que a Angelina Jolie fez a cirurgia, foi o boom da bichectomia, e eu tenho que ter sempre critérios para poder tomar as decisões quando eu vou indicar esse procedimento para o meu paciente, porque muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Ele fala assim, não, eu estou achando a minha bochecha muito projetada, e a bochecha vai continuar sendo projetada, independente da remoção do corpo adiposo de Bichat. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou analisar e decidir fazer ou não a bichectomia naquele paciente, é um estudo criterioso da forma da face, porque para cada face dessa eu vou ter um resultado diferenciado. Então, tem alguns tipos de face que eu não vou ter o efeito esperado, e o paciente pode ficar insatisfeito, falar, não achei que funcionou muito. E quando a gente trata de uma questão estritamente estética, a gente permeia ali numa tomada de decisão delicada para poder trabalhar. Mas, de toda forma, existem alguns resultados positivos. Essa paciente em que a gente realizou apenas a bichectomia, teve um novo formato de rosto, teve uma projeção melhor a nível de malar ali, porque afinou um pouco essa área submalar ao realizar a cirurgia. Eu me preocupo um pouco com essa questão de remover o corpo de Bichat à torta e direita, pessoal, porque muitas vezes a gente pode precisar dele para outras funções. É óbvio que hoje, né, a nível de Brasil, nós temos uma resolução de 2015 que foi aquela que a gente pode trabalhar com terapias celulares e fazer venopunção e trabalhar com agregados plaquetários. Uma resolução que foi conseguida com muita luta através da professora Moira Leão, lá do Sul, e do professor Leonel de Oliveira, lá de Brasília, à frente da Anvisa na ocasião. Então, o que acontece? Atualmente, eu posso sim coletar o corpo adiposo de Bichat e não jogar ele no lixo, não desprezar esse material. Posso levar esse material para congelamento. E o que a gente sabe hoje, a nível de ciência, é que um dos maiores reservatórios de células tronco existentes no meu corpo estão presentes justamente dentro de tecidos adiposos, tá? Então, muitas pesquisas já foram realizadas para estímulo até de neoformação óssea, por exemplo, utilizando reservas ou material removido de lipoaspiração. Então, hoje, se eu quiser
coletar o corpo adiposo de Bichat de uma paciente de 25 anos, eu posso propor a ela o congelamento desse material, e, caso necessário, esse material pode ser descongelado e atualmente trabalhado nesse centro de terapia celular, que são todos autorizados pela Anvisa. Acontece, gente, que não existe uma célula que foi congelada há 20 anos atrás e que a gente descongelou agora. Apesar de que o tecido gorduroso é um tecido muito estável. Não sei se você se lembra, sua avó devia guardar a carne lá na roça dentro das caixas de gordura. Então, esse tecido ele não sofre muito com as mudanças de temperatura, igual a outras células do nosso corpo. Então, acredito bastante nessa fonte de células-tronco, que é o corpo adiposo de Bichat. E uma das provas disso são vários estudos clínicos que vêm acontecendo. Por exemplo, em casos de comunicações bucosinusais. Uma das formas de tratamento das comunicações bucosinusais é justamente a gente fazer enxertos ou retalhos, removendo o corpo adiposo de Bichat, em que se sutura a região, remove todo aquele epitélio, faz uma curetagem, você faz o acesso do corpo adiposo de Bichat, sutura esse corpo adiposo de Bichat e deixa ele exposto na cavidade oral. E ali acontece uma neoformação óssea, uma neoformação de conjuntivo e uma reepitelização da região. Diante disso e outros estudos, o nosso grupo desenvolveu um protocolo que a gente chamou de Fat Graft Coverage, que é um recobrimento radicular utilizando corpo adiposo de Bichat. Esse protocolo foi desenvolvido pelo nosso grupo, eu, Lorenza, o Dr. Lucas Peixoto, que faz parte da nossa equipe, e a doutora Priscila Barbosa. Esse paciente era um paciente que tinha queixa, que queria fazer, desculpa, caí aqui quase, queria fazer bichectomia, e esse paciente, quando a gente avaliou a cavidade oral, obviamente, esse paciente tinha muitas questões, né, é um paciente que precisava colocar aparelho, tinha muitas questões a nível oclusal, só que, diante daquele momento em que se ia remover o corpo adiposo de Bichat, nós desenvolvemos um protocolo onde a gente faz um acesso e que a gente fez, então, utilização do corpo adiposo de Bichat como forma de enxertia, tá? Nós estamos já publicando esse caso já está com acompanhamento de 1 ano e meio, e já estamos realizando vários outros casos. A gente pode deixar o corpo adiposo de Bichat exposto dessa forma. O pós-operatório gera um edema considerável, tá? Tanto por causa da bichectomia, quanto por causa desse acesso, mas os resultados são fantásticos, tá? Tivemos um recobrimento de 100% dos casos em que a gente fez, em defeitos múltiplos. Obviamente, esse paciente vai para a orto, vai fazer outras questões, mas diante do momento que ele precisou de fazer bichectomia, a gente aproveitou, e ao invés de congelar ou jogar fora, utilizar aquele material, e tivemos bastante sucesso. Agora, as intercorrências acontecem, né? Uma das intercorrências muito comuns de remoção de corpo adiposo de Bichat é realmente formação de hematomas ou hemorragias, e esses hematomas podem ser tardios, tá? Esse caso é o antes e depois, com autorização aqui do Dr. Lucas, e nós tivemos ali evolução de um hematoma, e após 7 dias foi feita uma reabertura da região e removido todo o coágulo que estava ali. Obviamente, o corpo poderia dissolver esse coágulo, mas demoraria muito tempo, o edema persistiria, e a gente sabe muito bem que o coágulo é fonte, é substrato para a infecção bacteriana. Então, diante de uma intercorrência em relação à bichectomia, a gente deve intervir assim que a gente tiver aquele diagnóstico, para que a gente reduza esses danos de um pós-operatório indesejado para o paciente. Bom, quando a gente pensa, então, em assuntos, né, já transcorremos aí um pouquinho sobre toxina, preenchedores, um pouco de bichectomia, a gente entra numa área que eu acho muito legal, que é a área da intradermoterapia, ou mesoterapia. Para vocês terem uma ideia, gente, esse procedimento não é novo, tá? Ele foi desenvolvido em 1958 por esse autor, e alguns artigos trazem esse nome de intradermo ou mesoterapia, que na verdade é simplesmente a injeção de produtos que vão auxiliar aquela pele. Então, bom, diante disso, eu tenho alguns procedimentos que eu posso utilizar através da técnica de intradermoterapia. A mesoterapia ou intradermoterapia, né, envolve ali esses produtos, e eu vou aprender muito isso com os farmacêuticos. Um dos produtos mais famosos da intradermoterapia é
o que aqui, no caso desse artigo aqui de 2014, é o ATX, porque é um produto patenteado, tá? Pelo grupo do Botox, da Allergan, e esse produto, na verdade, é o ácido deoxicólico, ou seja, a lipo de papada química, né, não cirúrgica, ela é realizada através de um procedimento de intradermoterapia. E esse procedimento de intradermoterapia na papada, eu vou classificar essa papada, essa presença de gordura, eu devo localizar essa gordura e eu vou injetar esse material na camada subdérmica, ou seja, na camada onde eu tenho gordura. Então, eu preciso mais do que nunca entender da anatomia da região onde eu estou trabalhando para não agredir estruturas anatômicas. Então, nada mais, nada menos, essa lipo de papada química é feita através desse procedimento de intradermoterapia, onde eu mapeio a região e vou injetando de acordo com a concentração do produto, X quantidade por ponto, tá? Existem algumas técnicas com agulha e com cânula para se fazer intradermoterapia a nível de lipo de papada, e isso são variações de protocolo, mas no final da história, o que a gente deseja com aquele ácido deoxicólico, que é um componente das gorduras, né, que são produzidas na hora que eu vou destruir as gorduras, os detergentes do meu corpo. O que eu desejo ali é provocar um processo inflamatório para que as próprias células de defesa, principalmente macrófagos, fagocitem os adipócitos que foram explodidos por esse ácido. Então, eu preciso de ter cuidado também na região em que eu vou aplicar esse material, porque eu posso causar necroses na região se eu aplicar ele muito superficialmente, tá? Então, a gente tem todos os protocolos e técnicas para trabalhar com esse tipo de material. Mas, o legal da intradermoterapia é eu entender da minha aula de química, eu entender como é que funciona a farmacologia, porque eu tenho um cardápio de várias substâncias que eu posso montar um cardápio de acordo com o que eu penso para esse paciente. Então, esses produtos, na sua maioria, são feitos por farmácias de manipulação. Obviamente, a gente chama isso de mescla, né? Então, obviamente, existem empresas que já têm mesclas prontas, mas você tem como também montar a sua mescla de acordo com o que você deseja aplicar ali naquela região. Mas tudo isso, nada mais, nada menos, é um conjunto de várias substâncias que a sua pele já tem, que você já obteve através da nutrição, que deveriam estar ali para melhorar a comunicação celular, o metabolismo. Por exemplo, vitamina C, eu preciso dela para fazer colágeno, eu preciso de ácido hialurônico mais dissolvido. Então, olha aqui para você ver, na intradermoterapia eu tenho aqui o ácido hialurônico utilizado na intradermo, que não é com função preenchedora, mas como função nutritiva para aquela pele. Não tem ninguém melhor do que os farmacêuticos, né, da área de estética, para nos dar essas aulas e conversar com a gente sobre isso, porque não tem ninguém que entenda mais de química do que eles. Então, a gente tem que estreitar os nossos contatos com outras especialidades da área da saúde. Bom, então eu tenho algumas empresas, né, que têm essas mesclas prontas, que a gente também pode montar a nossa mescla e comprar esse material, e esse material no Brasil, autorizado a nível de manipulação. Ele não pode ter configuração de venda industrial no momento pela liberação que ele tem na Anvisa, ok? Bom, e aí entra um outro procedimento que eu adoro dentro da intradermoterapia, que são os derivados autólogos plaquetários. Nós começamos essa história há muito tempo atrás, né, em termos de utilização, quando se utilizava o PRP, que era o plasma rico em plaquetas, foi bastante questionado. Eu adoro a ciência porque se lança uma coisa nos artigos e depois as pessoas começam a tentar repetir aqueles achados e os questionamentos vêm e a gente tem que estudar mais, a gente tem que comprovar as coisas e aí nós vamos caminhando para frente. Então, a gente começou essa história com o PRP lá muito tempo atrás e hoje isso desenvolveu. A gente não menospreza o PRP, tem gente que ainda usa o PRP, sem dúvida nenhuma, ele é maravilhoso, mas a gente hoje consegue extrair desse sangue do paciente produtos mais incorporados, tá? Como a fibrina rica em plaquetas, que a gente pode obter
essa fibrina na fase sólida e associada a leucócitos, ou a fibrina na fase líquida. Então, aqui nessa fotinha, tem um tubo aqui IPRF, que está com a tampa amarela de forma errada. Esse tubo que a gente usa para fazer a intradermoterapia, utilizando a fibrina em fase líquida, esse agregado plaquetário, ele tem tampa branca, tá? Eu queria deixar bem claro isso. E aí a gente vai... ou se o dentista é capacitado a fazer venopunção, ou se ele não é, ele pode, né? Geralmente a gente faz curso de capacitação para ser habilitado em fazer uso desse produto, então a gente tem que estudar qual centrífugo vai ser comprada, quais são os protocolos de processamento, então muitas vezes você tem, né, se a Anvisa baixa lá no seu consultório, você deve ter essa certificação para que você não seja notificado. Independente do curso ou não, tem profissionais que preferem chamar uma enfermeira para fazer a venopunção. E aí, chama a enfermeira, faz o produto, a gente entra com esse produto no protocolo, centrifuga isso, e eu injeto isso na cara do paciente, né? Em toda a região da face. Então, isso já está mais do que comprovado, com revisões sistemáticas, o uso da fibrina rica em plaquetas, tá? Na cicatrização, associados a leucócitos, né, os IPRFs, os LPRFs, por exemplo, no manejo aqui, por exemplo, de alopécia. Então, o pessoal tem utilizado bastante essa fibrina em fase líquida para fazer a intradermoterapia. O que eu tenho lá nesse sangue que me ajuda tanto, por exemplo, até em induzir a diferenciação de queratinócitos, aumentar o metabolismo celular? O que eu estou fazendo ali é separar simplesmente os principais fatores de crescimento, que aqui do inglês são os growth factors, que vão ajudar na cicatrização de qualquer coisa. E esses fatores são o fator de crescimento, né, endotelial vascular, que vai estimular a angiogênese, e o fator de crescimento derivado de plaquetas. O que isso quer dizer? Para qualquer tecido cicatrizar, esses são os primeiros fatores de comunicação celular que eu preciso de liberar naquela região. Então, esses autólogos plaquetários têm sido utilizados para pé diabético, para queimados, para as nossas cirurgias de enxertia óssea, preservação alveolar, membranas de proteção, em várias áreas da saúde, não só da odontologia, obviamente. O pessoal da ortopedia tem usado, o pessoal da hematologia tem usado, o pessoal da dermatologia a nível de queimados. E aí, se eu consigo fazer um processamento desse material de forma, e mantê-lo de acordo com o protocolo de forma líquida, eu posso injetar esse material no rosto do meu paciente, e aí essa fotinha aí sou eu, o vídeo não está passando, mas nós vamos injetando no paciente todo, formando pápulas, e só da minha agulha penetrar e perfurar a minha derme, eu já estou estimulando um processo inflamatório, e a gente sabe que o corpo precisa de demanda para poder regenerar. E, ao mesmo tempo, ao injetar ou as mesclas, ou a fibrina em fase líquida, ou fazer uma mistura dos dois, ou seja, comprar as minhas mesclas e misturar com o meu autólogo plaquetário, eu estou ali entregando delivery para as células o que elas precisam de comer e que eu não estava, na ocasião, me alimentando corretamente. Por exemplo, às vezes não estou fazendo uso de vitamina C, não estou conseguindo extrair, absorver e distribuir no meu corpo alguns componentes necessários, né, para aquelas células manterem o metabolismo. Então, esse procedimento é um procedimento minimamente invasivo. Nós costumamos anestesiar a face para fazer isso, tá, para o paciente não sentir dor. A gente sai do procedimento muito feio, como se tivesse picado de abelha no rosto inteiro, mas depois de 3, 4 horas, esse edema das pápulas já diminui bastante. Obviamente, eu vou ter aqueles cuidados de não passar uma maquiagem para não infeccionar aquela região toda que foi perfurada, mas isso traz um brilho, um viço para o meu paciente, uma qualidade de pele muito boa. Isso não é para preenchimento, isso é uma intradermoterapia para a entrega de substâncias favoráveis àquelas células, ok? Então, a gente consegue, através da intradermo, fazer um passo também da harmonização orofacial, talvez fosse até o primeiro passo, dependendo da qualidade da pele daquele indivíduo, tá? E, então, ainda caminhando aqui dentro deixa eu só sair um pouquinho aqui, que ele travou um tiquitinho, dentro dessa parte, eu tenho, sim,
os microagulhamentos. E eu tenho um tipo de microagulhamento que ele é associado a um ácido hialurônico, que é patenteado, é o Skin Booster. Então, eu passo um rolo e eu injeto ali, aquele material está associado para que de forma eu entregue, através dessas microperfurações que eu faço na face, eu entregue ácido hialurônico. Quando eu faço uma intradermoterapia clássica com agulha, eu entrego, além do ácido hialurônico, vários outros componentes constituintes ali e faço esse microagulhamento, né, essa injeção desse material e a própria perfuração dessa agulha já causa uma reação da face. Quando eu faço esse microagulhamento, eu saio também do consultório com a face toda avermelhada, toda injuriada, não posso tomar sol, tem que ficar com cuidado, passar protetor solar depois de um tempo, ficar dentro de casa, tá? E é por isso que muitas vezes, se a pessoa faz uma escolha da agulha errada para aquela superfície, de acordo com a espessura da superfície da pele, ou não vai fazer efeito nenhum, ou vai causar injúria demais, vai penetrar muito essa agulha. Então, eu tenho que saber, porque a gente tem agulha de meio, de 1, então eu tenho comprimento de agulha diferente. E nem sempre as pessoas às vezes falam assim, microagulhamento não dá muito certo. Tudo que eu falo, né, que as pessoas comentam, isso aí não dá certo, isso aí não dá, a gente tem que ver se não teve um erro de escolha do material ou de protocolo na utilização, ok? Bom, então eu englobo, né, a lipo de papada, o microagulhamento, a intradermoterapia, dentro desses procedimentos menos invasivos que vão estar em associação aos outros que a gente já falou, para melhorar aquela qualidade da pele. E dentro deles eu também posso trabalhar com peelings. Existem peelings de várias formas, peelings químicos e peelings fotoativados. Então, eu tenho 2 grandes grupos, e eu tenho alguns peelings que são muito agressivos, mas dependendo do produto utilizado para fazer aqueles peelings, eu vou remover apenas a camada córnea, ou camadas, até chegar na camada basal do epitélio, sem deixar aquele conjuntivo muito exposto. Então, o peeling ele vai realmente remover as camadas superficiais daquela pele, mas o que você deseja, dependendo do peeling, não é a exposição de um conjuntivo. Alguns determinados tipos de peeling, eles devem ser feitos em âmbito hospitalar, tá? Literalmente, eu troco a pele igual cobra. Então, eu tenho que tomar cuidado, obviamente que quando se faz um curso, você recebe todas as informações, e muitas vezes as pessoas falam, fotopeeling funciona, não? Obviamente, gente, é tudo uma associação. Quando a gente pensa em harmonização orofacial, eu tenho que pensar num quebra-cabeça que está sendo construído através desses procedimentos. Então, tudo funciona, só que às vezes eu ponho muita expectativa em alguns procedimentos que são coadjuvantes para aquele determinado tipo de tratamento, tá? Bom, uma outra área da harmonização orofacial que é muito interessante é o uso dos fios. Eu tenho vários tipos de fios, um fio muito famoso, esse fio de PDO, mas a gente tem fio búlgaro, fio russo, fios que são absorvíveis, não absorvíveis. Eu tenho fios de sutura, tem fios de nylon, que a gente usa para fazer suspensão, lifts faciais, para poder fazer fechamento de narinas. E quando eu quero um fio, por exemplo, de PDO, que eu quero fazer lifting facial, geralmente esse fio, ele tem essas garrinhas, igual um espinhozinho de peixe. Então, eu tenho que colocar o fio e ele tem que travar para fazer esse lifting, tá? O uso de fios na face é física. Eu tenho que trabalhar com vetores para saber onde que eu vou colocar. E eu tenho que calcular antes qual é o número de fios que eu devo utilizar. Muitas vezes a gente associa a injeção de ácido hialurônico à instalação desses fios. Esses fios de PDO, por exemplo, que são muito utilizados, eles são degradados, eles são hidrolizados ao longo do tempo. E para a gente ter um efeito, né, as pessoas que mais usam fios no mundo são os coreanos, que mais entendem de fios. Eles são os maiores produtores de fios no mundo e entendedores, e os protocolos de fios que eles utilizam, usam em média 20, 40 fios faciais. A gente aqui às vezes trabalha com 8, dependendo da situação, e por muitas vezes, se você faz uma busca na literatura, a gente ainda tem uma escassez de artigos publicados comprovando a ação dos fios. É óbvio que eles têm bons resultados, e a gente deve acompanhar a nível de protocolo, muitas vezes, em relação à sua utilização. Por exemplo, eu não posso fazer um fio uma vez no ano e ir embora, não. Ele, como é hidrolisado, ele vai estimular, à medida que ele vai sendo destruído, a neoformação de colágeno via
próprios fibroblastos da pele, e nesse intervalo, eu tenho que manter essa sustentabilidade dessa pele. Então, muitas vezes as pessoas falam que fios dá muita recidiva. Obviamente, se eu fizer um planejamento incorreto, pode ser que eu fique um pouco, digamos assim, um pouco triste com o resultado de fios. É por isso que a gente tem que realmente estudar e trabalhar, fazer curso para poder saber utilizar. Onde que o fio age? Né? É como se eu tivesse aqui, na imagem da esquerda, eu tivesse um esqueminha onde eu tenho esses ligamentos que vão grudar desde o periósteo, atravessar o esmalte e chegar lá na derme. E aí esses ligamentos funcionam como árvores, como âncoras. Muitas vezes eu vou perdendo, já que eu estou envelhecendo, a força desses ligamentos. Então, alguns fios, principalmente os fios de lifting, eles se preocupam a melhorar esses vetores para poder levantar essa face, tá? Dentro de alguns artigos, muitas vezes, né, os autores, né, aqui um artigo antigo de 2009, há 10 anos atrás, as conclusões foram que, olha, o uso de fios é limitado, tem um uso limitado a curto prazo, né, um outro artigo aqui criticando também em relação à amostra, né, os resultados positivos, né, uma revisão sistemática, a gente já faz uma busca maior dentro dele, esse artigo aqui é de 2018, então eles mostraram nas suas conclusões que os artigos que tiveram resultados positivos foram, né, fomentados ali pelas companhias que produzem esses fios. Isso é muito delicado quando a gente trata de indústria farmacêutica. Então, a gente fica até receoso de demonstrar e estudar artigos científicos, e isso é uma coisa que o pessoal, os professores todos de harmonização orofacial, estão se empenhando bastante em aumentar tanto o nível das publicações quanto o número de publicações na área por dentistas, porque até um certo tempo a gente embasava simplesmente através dos dermatologistas, né, dos cirurgiões plásticos, e agora a gente precisa de fazer a nossa carreira de publicação. Então é muito importante levar trabalho para congresso, fazer estudos científicos bem embasados, bem desenhados, para a gente conseguir boas publicações e cravar o nosso pezinho ali no mercado científico, né? Mas aqui a gente tem um caso de fio liso, por exemplo, para estímulo de colágeno, e um caso no pós-operatório imediato de fios de lifting, que melhorou, então, esse recontorno. Então, dá para você perceber na foto da esquerda, onde a paciente tinha um jaws ali projetado, e a foto da direita que melhorou esse recontorno da mandíbula da paciente, deslocando essas estruturas mais para superior da face. E aí vem uma outra pergunta. Bom, quando eu passo o fio e eu sei que ali naquele jaws eu tenho uma gordura, para onde que essa gordura vai? Né? Será que eu vou deslocar ela de um lugar para o outro, ela vai ser absorvida? Onde que eu vou, onde que ela vai ficar dentro dessa face? Então, quando a gente estuda todos os procedimentos com fios, a gente tem que pensar, será que não é melhor eu esvaziar um pouco essas gorduras antes de partir para o uso de fios? Tá? É uma pergunta que a gente vai responder já já. Bom, eu também tenho intercorrências de fios, tá? Esse caso de intercorrência é um caso que foi realizado dentro do nosso grupo, e o fio, não sei se dá para você reparar, numa paciente de pele muito clara, ficou superficial e formou 2 nódulozinhos. E tudo que é bom pode piorar um pouquinho. Eu falo muito, a gente tem que discutir as intercorrências mesmo. Depois de alguns dias, a paciente ficou com esse hematoma terrível na face, e nós fizemos várias aplicações de laser, então aqui a gente pode perceber um eritema na foto da sua direita aí, onde eu tenho, né, um vermelhão por causa do estímulo da laser terapia. Só que a única coisa que resolveu essa situação clínica foi a remoção do fio. Então, como tudo, gente, a gente tem que colocar os fios numa altura, né, correta dentro da face. E é para isso que a gente estuda a angulação de inserção do fio, de introdução daquele fio e como que eu vou acionar esse fio, tá? E aí, o que aconteceu é que a gente fez a remoção do fio depois de um tempo, deixa eu só abaixar aqui o volume, a gente tirou esse fio dali, tá? E aí eu tava com uma face toda com lifting e eu tive que refazer esse outro lado, né, colocando no mesmo momento outros fios ali para não ficar caidinho de um lado e levantar do outro lado. Quem me ajudou na condução desse caso de resolução foi a professora Ana Basile, tá? Temos que dar os louros para quem é de direito. A gente precisa de trabalhar em conjunto e ter amigos nas horas do aperto, né? Bom,
Quando eu falo desses procedimentos, eu tenho que pensar principalmente nas reticências. Então, a gente está ali num órgão máximo, igual o CFO, eles, quando escrevem uma lei, uma resolução, a gente tem que estar ali bastante empenhado nas reticências. Por quê? O que vem depois? O que está acontecendo aí nesse mundo científico, nessa transição, nessa divisão de tarefas, nessa interseção de tarefas entre a área médica e a área odontológica. E aí sempre vão surgindo novos protocolos. Protocolo interessantíssimo, desenvolvido pelo professor Rui Guedes e Mariana Magalhães, lá do Sul, é um protocolo para emagrecimento facial, onde se utiliza a inserção daquele produto detergente que eu falei lá atrás, através de intradermoterapia. Você dissolve pontos de gordura específicos mapeados naquela face, para que você consiga emagrecer essa face antes, por exemplo, de fazer um lifting. E muitas vezes, né, antes de fazer um lifting, antes de fazer um preenchedor, e muitas vezes você tem resultados muito positivos até a nível de não precisar mais de usar um lift facial. Então, quando eu penso lá atrás, para onde que aquela gordura iria, talvez fosse adequado eu derreter essa gordura antes de levantar esse rosto com fios. E aí, alguns protocolos realizados por eles, eles vão dar um curso aqui no nosso instituto agora em maio, onde eu tenho realmente um afinamento. Mas como a lipoaspiração, gente, quando eu trabalho com gordura, eu preciso mudar a minha visão em relação à alimentação, né? Então, eu preciso de um acompanhamento de nutricionista, eu preciso, no caso desse protocolo de emagrecimento facial, de drenagem, de fazer drenagem. Então, às vezes eu vou ou eu mesma fazer drenagem do meu paciente, ou encaminhá-lo para uma fisioterapeuta dermatofuncional ou para uma biomédica para me ajudar na drenagem, para ter o resultado que eu espero. Então, esse resultado aqui, de uma dentista, colega nossa, que fez o curso aqui com os professores em Belo Horizonte, ela foi paciente e teve esse resultado super positivo, mas também a pessoa precisa de mudar a sua nutrição, fazer um exercício físico, porque não adianta nada. Um dos melhores contadores do meu corpo chama-se tecido adiposo. Eu posso fazer uma lipoaspiração e debitar 10 células adiposas, que se eu não fizer por onde, naquele emagrecimento, eu não vou ter um resultado positivo. Eu vou contabilizar isso de novo. Tá? Mas está aí um protocolo inovador que tem sido realizado por esses professores aí a nível Brasil e exterior também. Uma coisa muito importante, eu vou plagiar essa queridíssima Madre Teresa, que falava que a defesa mais eficaz é o sorriso. E se a gente não sorrir, a gente fica internamente triste. Isso já é comprovado cientificamente, né? Então, olha que interessante esse artigo publicado na Nature, exatamente, agora que eu vi aqui, 29 de março de 2018, exatamente um ano atrás, e falou, isso aí para vocês, pessoal do FMG principalmente, como o sorriso no laboratório pode aumentar a sua ciência. Ou seja, quando eu sorrio, eu movimento muito mais do que músculo, eu movimento a minha alma, eu movimento a minha essência. E é por isso que o sorriso é muito importante. E quem cuida do sorriso somos nós. Então, muitas vezes, olha, vários estudos aqui, olha, como o sorriso e intervenções no humor, na qualidade de vida de indivíduos adultos, uma revisão sistemática, intervenção de classificação. Quando a gente fala de estresse, a gente fala de uma sociedade atual muito exigente, né, uma sociedade atual que acha muitas vezes que a felicidade mora fora e não dentro da pessoa, e é isso que nós, na área da saúde, precisamos entender para trabalhar com a harmonização orofacial, porque às vezes eu não vou conseguir atingir aquela expectativa, aquele paciente tem que ser atendido por outro profissional da área da saúde, né? Bom, a gente pensa em sorriso, eu vou contar o caso do nosso grupo, que é o Apple Smile, que é um grupo muito legal de trabalho e pesquisa, que são dentistas queridíssimas, tá? Esse caso é o da Angeline, ela autorizou totalmente pra gente. Angeline, você tá vendo aí uma paciente super jovem, que sorria, e ao sorrir, ela sorria dessa forma, parecia muito mais do que um sorriso gengival. A Angeline se queixava bastante do sorriso, e a gente sabe, ao ver a foto e fazer as análises, que a primeira opção talvez seria uma cirurgia ortognática mesmo, aparelho, mas a Angeline não estava disposta, tá? Então, nós fizemos uma intervenção cirúrgica na Angeline, e muitas vezes o paciente fala assim, mas podia fazer o Botox? Em alguns casos clínicos, só toxina botulínica
não vai resolver. E no caso da Angeline, foi um trabalho em conjunto com a doutora Andréa Murta, com a doutora Ana Paula Gontijo, com a doutora Patrícia Freitas e comigo, onde a gente fez o estudo da Angeline, tendo muito auxílio, né, do doutor Vinícius, aqui de Belo Horizonte, em que fez-se um estudo todo projetado para a gente conseguir resolver o caso da Angeline. Quando eu falo de sorriso, eu falo de olhar. E eu quero que você observe o olhar da Angeline, como que ele fica mais claro, como que ele muda ao longo desse projeto que foi realizado, né? A Angeline saiu de um sorriso desse para ir para um sorriso desse, com mais harmonia, onde se fez um trabalho final de estética branca em resinas compostas. A doutora Ana Paula, que realizou esse trabalho, ficou simplesmente o dia inteiro fazendo a obra de arte, né? Bom, e aí, quando eu vou trabalhar num tipo de sorriso desse, eu posso fazer, né, o planejamento virtual, que foi com colaboração com o Dr. Vinícius aqui, do Grupo SCAM, Slice, a gente consegue fazer tomografias e projetar aquela nossa cirurgia. Nós desenhamos e fizemos um escaneamento, onde a gente consegue ali gerar, a nível de um software, um protótipo, que é a boca impressa da parte superior da Angeline. Não sei se você consegue reparar aqui que eu tenho 2 parafusinhos, onde, no caso da Angeline, foi feito um cimento ortopédico, tá? Que é uma técnica mais invasiva, sim, de um produto feito à base de PMMA, polimetilmetacrilato sólido, igualzinho o seu acrílico polilíquido, mas com uma marca, uma empresa e estéreo. Ao imprimir esse protótipo, você consegue diminuir o seu tempo cirúrgico na faixa de umas 2 horas. Então, se faz o protótipo impresso, manipula o material, testa esse material. Aí, nesse caso da Angeline, nós fizemos a venopunção antes do procedimento cirúrgico. Tá aqui os agregados plaquetários, a fibrina em fase sólida agora. A gente tem uma pessoa aqui no Brasil, graças a Deus, atualmente, várias pessoas que são referências, e uma delas é o professor Leonel Oliveira, que faz essa capacitação aqui em Belo Horizonte conosco também. Ele oferece esse curso aqui no Instituto, onde eu consigo extrair esses agregados plaquetários e utilizá-los no momento da minha cirurgia. Bom, então o que a gente fez na Angeline, depois de montar uma mesa cirúrgica? A gente imprimiu, né, um guia, esse guia que é baseado no planejamento digital, e foi feito todo em colaboração, né, com o Dr. Vinícius. Nós instalamos esse guia na boca, e esse guia, com ele em boca, nós fazemos a nossa gengivectomia, a nossa gengivoplastia, fizemos a abertura do retalho com a exposição do tecido duro, fizemos a osteotomia e osteoplastia, e nesse momento a gente instalou esse cimento ortopédico. Em cima do cimento ortopédico, para favorecer a nutrição, melhorar a cicatrização da paciente, nós utilizamos as membranas feitas de fibrina em fase sólida, né, da fibrina do PRF em membranas. Então, a gente está vendo aí em cima do cimento as membraninhas em cima do tecido ósseo também. E depois nós fechamos esse retalho. Então, o paciente terminou a cirurgia dessa forma. E o resultado foi muito positivo no pós-operatório, em que apenas com o procedimento cirúrgico a gente obteve já uma queda desse sorriso, né, uma melhora drástica nesse sorriso gengival. O paciente ficou extremamente feliz, e aí a gente começa a pensar, falta alguma coisa, e aí entra a dentística para colaborar e terminar e refinar esse trabalho em conjunto, em que a gente sai de uma situação daquela e passa para essa. Como a paciente era muito jovem, e a gente optou, então, por fazer resinas diretas, do que fazer os laminados ou facetas, né, de porcelana pura. Mas o mais importante é que o olhar da Angeline mudou, é que ela se tornou uma pessoa mais feliz. E quando eu penso em sorriso, a gente se preocupa muito em sorriso gengival, né, mas a gente às vezes não sabe resolver o sorriso baixo. Esse paciente foi um caso clínico realizado pela doutora Andréa Murta, que faz parte desse grupo, do Apple Smile, em que o paciente não tinha um sorriso, era um paciente na faixa de uns 50 anos, aquele tipo de paciente que às vezes a gente quer aumentar o dente lá na dentística, incisal, para poder aparecer um pouco no sorriso, mas não consegue fazer isso. O contorno do lábio, né, tá pouco, aparece pouco, e o paciente, ao sorrir, não expõe os dentes. Então, foi feita, nesse caso, uma técnica que é a técnica do ano, né, que é o famoso lip lift,
que muitas pessoas estão estudando e realizando aí, que é uma cirurgia em que, após a medida de todo o terço facial, nós percebemos que a altura entre a base do nariz e a parte da porção superior do lábio está alterada, está desproporcional. Aquela região ali está muito grande em relação àquele rosto. Então, se faz um desenho, se faz um molde para poder remover aquele tecido, e essa cirurgia é feita na pele mesmo, extraoral, e tem vários desenhos de lip lift aí, de artigos científicos iniciais. Então, você remove aquele tecido da pele e você sutura. Então, aqui a cirurgia realizada pela doutora Andréa Murta e a professora Rosemeire, desculpa, deixa eu voltar aqui, e a professora Rosemeire, que vai fazer parte, né, que faz parte desse projeto nosso também. Então, você remove aquele tecido da pele e sutura. O resultado do pós-operatório, né, imediato, foi esse que eu mostrei aqui para vocês. O paciente já saiu, teve uma eversão de lábio, um redesenho do lábio, e na hora já apareceu ali as incisais. Então, num pós-operatório, depois da remoção de sutura, por exemplo, ainda estava aqui, ó, com alguns pontinhos, a incisão tem que ser feita com muito cuidado, e a sutura, eu sempre falo que para começar e terminar a cirurgia, a gente tem que saber e aprender muito, né, essas duas etapas de um procedimento cirúrgico, porque nessa região eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar cicatrizes. E aí o paciente sai de uma situação clínica num pós-operatório com 15 dias e sorri e aparece dente, coisa que nunca aconteceu com ele, numa proporção muito melhor dessa região entre o lábio superior e a base do nariz. Então, essa técnica tem sido muito, muito utilizada e cada vez mais utilizada dentro da odontologia, e ela foi incluída, inclusive, nessa nova resolução como procedimentos que a gente pode fazer. Agora, quando a gente pensa nas reticências, que eu gosto de falar, a gente tem que respeitar primeiramente, né, como eu já venho falando no nosso paciente, e a gente vai avançar nas técnicas, né, uma das áreas que a gente divide muito com a medicina, a cirurgia bucomaxilofacial, divide bastante a nível hospitalar, e tem havido alguns estudos e procedimentos que podem começar a ser realizados por nós, tipo liftings faciais mesmo, rinoplastias e por aí vai. Então, tem alguns questionamentos ao longo das discussões científicas, né, em que nós vamos caminhando e avançando. Não acho que aqui é o momento da gente discutir isso agora, porque meu intuito nessa aula é realmente que a gente saiba o que a gente está apto a fazer atualmente dentro da harmonização orofacial. E quando eu pego um rosto lindo desse, eu queria que vocês separassem esse rosto feminino, onde eu vejo o nariz mais arrebitado, o nariz mais fechado, onde eu vejo uma projeção de malar, onde eu vejo um contorno delimitado, porém sutil, da mandíbula, e aí, né, um mento levemente projetado, um rosto maravilhoso. Eu penso que essa paciente pode ter sido transformada, e isso pode ter sido muito importante para ela. Quando eu falo em respeito ao paciente, eu falo de possibilidades de fazer o que esse artigo aqui fez, que foi a feminilização facial. Então, se eu te contar que aquela paciente é esse rapaz, em que ele tinha um nariz com uma forma, em que ele tinha ausência de malar projetado, em que ele tinha ângulos muito bem delimitados, e houve, então, uma transformação na face desse indivíduo. Então, esse artigo aqui é um artigo que fala e discorre sobre técnicas, considerações técnicas e clínicas da feminização facial, utilizando rinoplastia, cirurgias, né, e procedimentos relacionados, como, por exemplo, preenchedores. Então, alguns casos clínicos, dá para a gente reparar aqui, ó, agora a foto do antes e do depois, desse paciente, desse indivíduo, que realmente desejava ter a sua face mais feminilizada. Então, a gente pode fazer aí um jogo de 7 erros e observar bastante a mudança na face desse indivíduo, e que tornou, né, ele com um toque mais feminino. E outros casos clínicos demonstrados também aqui, ó, a sua esquerda e direita, modificações de forma que a gente consiga alterar
né, e colocar preenchedores em pontos determinados, né, para caracterizar melhor aquela face. Esse é outro caso interessante, onde a gente vê um nariz muito projetado, ali a região do gogó, não sei se está dando para você perceber, em que se coloca uma modificação dessa face sutil, mas para quem conheceu o indivíduo antes, vê que foi sutil e causou grandes mudanças nessa face, ou seja, todos esses procedimentos que a gente fala de harmonização, muitos deles, ou a maioria deles, são procedimentos minimamente invasivos, em que a gente deseja atrasar sempre cirurgias de lifting, cirurgias pesadas, mas tem hora que a gente não vai fugir da cirurgia, que a gente realmente vai ter o nosso limite dentro da harmonização e vai acabar tendo que encaminhar para um cirurgião plástico, né? Então, alguns casos aí interessantes quando a gente trata dessa feminização da face. Então, gente, eu quero deixar muito claro para vocês que essas reticências, elas são importantes porque eu tenho que pensar no futuro da odontologia como uma ciência da saúde que está em constante movimento, né? E aí, eu queria terminar um pouquinho a nossa fala com uma frase muito importante, que a gente é feito de todos. Então, nós somos um pedaço de cada um, e a gente tem que respeitar essas diferenças que nós temos a todos os níveis de saúde, né, que antes a gente considerava ausência de doença, mas que eu tenho que pensar nessa saúde principalmente mental, que hoje está sendo muito desafiada, né, nós estamos em uma fase com um altíssimo índice de suicídio em jovens, e talvez a gente tenha que trabalhar muitas vezes a felicidade que mora dentro de você, e tentar permear por essas áreas da harmonização orofacial de uma forma mais tranquila, numa caminhada vagarosa, sem muito exagero. Finalizando, gostaria de dizer o meu muito obrigada a todos vocês. Voltando no começo, acho que o conhecimento tem que ser realmente compartilhado, então eu tenho todos os artigos que eu apresentei aqui, quem quiser entrar em contato comigo, vou compartilhar, tá, via Dropbox, nuvem, e-mail, pode mandar e-mail para mim, que eu respondo assim que possível, e queria lembrar que ser feliz só depende de nós, independente da idade, tá bom? Um grande abraço